Olá, estamos de volta, boa tarde, estamos de volta para esse segundo bloco do evento Um Dia pela Democracia, promovido pela ABD Concha. É um prazer estar recebendo vocês aqui hoje para esse segundo painel, que é Democracia e Economia. Nesse segundo painel, a gente vai trazer ninguém menos do que Flávia Piovesan, que é jurista e professora de Direito, autora de diversas obras de relevância em Direito Internacional e Direitos Humanos. Ela foi secretária especial de Direitos Humanos e, desde 2018, compõe a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A gente vai começar agora com a Flávia, que já está aqui com a gente. Vamos conversar com a Flávia, que já está entrando aqui em contato com a gente, para a gente começar esse segundo painel de democracia e economia. Flávia? Boa tarde a todos e a todas. Eu começo expressando a minha profunda gratidão pela honra desse convite, o meu reconhecimento por essa trajetória extraordinária da Associação Brasileira de Direito Constitucional, uma profunda admiração por tanto legado, por extraordinários eventos, por toda a contribuição qualificada que oferece à vida institucional brasileira. Uma alegria imensa em poder estar aqui com meu querido professor Ives Gandra, por quem tenho também profunda admiração, carinho, respeito, uma pessoa de máxima integridade, e professor Ives é uma fonte de inspiração a tantos e tantas, não é? Tantas gerações, uma honra poder revê-lo. E também agradecer a ABD Concha, na pessoa de tantos amigos queridos, mas eu gostaria de aqui registrar os meus cumprimentos ao querido amigo professor Flávio, que sempre esteve aí na liderança, não é, desta entidade, na sua diretoria, e aos diretores também, ao ministro Jobim, que se somará a este evento. E a minha contribuição neste painel será Democracia e Direitos Humanos nas Américas em tempos de pandemia. E gostaria de compartilhar com todos e todas qual tem sido a nossa experiência junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem o mandato de promover e proteger os direitos humanos nos 35 países das Américas, envolvendo a América do Norte, Central, países do Caribe e América do Sul. E eu gostaria, então, de destacar 3 questões que me parecem centrais a este tema. A primeira questão é como compreender o impacto da Covid-19 nas Américas sobre as perspectivas dos direitos humanos e da democracia. Num segundo momento, qual tem sido a nossa atuação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para promover e proteger os direitos humanos e a democracia em face de uma pandemia tão avassaladora. E, finalmente, quais são os desafios centrais à democracia em tempos pandêmicos? Eu começo com a primeira pergunta: como compreender o impacto da Covid-19 nas Américas sob a lente dos direitos humanos e da democracia? Esta pergunta nos leva a 3 desafios estruturais da região. Eu diria a nossa região, sobretudo a América Latina, é marcada pela profunda desigualdade econômica e social, por um padrão histórico de discriminação em face de grupos em situação de vulnerabilidade e por dilemas e déficits da institucionalidade democrática. E diria que esses desafios estruturais são exacerbados, acentuados e agravados pelo impacto da pandemia. Começo com o primeiro, desafio histórico da profunda desigualdade econômica e social. A América Latina ostenta o maior grau de desigualdade do mundo. 5 dos 10 países mais desiguais do mundo estão na nossa região, dentre eles o Brasil. Na América Latina, 30% da população vive na pobreza extrema, na pobreza, sendo 11% na pobreza extrema. Estudos do CEPAL apontam que esse número será acentuado e agravado na pandemia, passando de 30% a 34%. 1/4 da população não tem tampouco acesso à água potável, e 53% vivem do trabalho informal. Eu tenho a honra de ser a relatora para Estados Unidos, Bolívia, Jamaica e Panamá. Na Bolívia, mais de 70% da população está no trabalho informal. Portanto, temos o desafio da desigualdade econômica e social, eu diria ainda exacerbado, esse desafio no âmbito pandêmico.
Sob o prisma étnico-racial, temos que a população afrodescendente corresponde a 25% em média da população latino-americana. Já os povos indígenas, estima-se 8 a 10%. E os indicadores sociais demonstram um sistemático, histórico, estruturante padrão de discriminação, exclusão e violência a cometer as populações afrodescendentes e indígenas na região, sendo que mulheres e crianças são alvos de formas múltiplas de discriminação, a chamada overlapping discrimination, ou formas agravadas de discriminação, que demandam do Estado dever de proteção reforçada. Há 3 semanas, o pleno da comissão teve uma sessão com Michelle Bachelet, que afirmava: o vírus não é discriminatório, mas o seu impacto, sim, o é. Eu lembro que nós, América Latina, temos 8% da população do planeta, mas 37% das mortes por Covid-19. 37% das mortes. E o que nós vemos na comissão, cujo mandato envolve 35 países, é o impacto desproporcional das mortes se nós tomarmos o critério, por exemplo, da raça, da etnia, de gênero. Como relatora dos Estados Unidos, os afrodescendentes nos Estados Unidos têm um grau de letalidade 3 vezes maior que o da população branca. A situação crítica aqui dos povos indígenas da região, do Brasil e da nossa região. Então, o que nós vemos é que a morte, a letalidade do Covid em todos os países da região aponta um impacto desproporcional a grupos em razão da sua vulnerabilidade. Não bastando a profunda desigualdade, o padrão histórico, estruturante de discriminação, temos ainda um terceiro desafio estrutural, que se atém aos dilemas da institucionalidade democrática. Aqui recorro à pesquisa Latino Barômetro, ano passado, sobre o apoio à democracia na região. A conclusão era 48% apenas dos entrevistados, menos da metade, aponta a democracia preferível a qualquer outra forma de governo. Portanto, temos esta preocupação. Por 7 anos consecutivamente, há um decréscimo no apoio à democracia. Com relação à confiabilidade institucional, indicadores demonstram que na região as igrejas e as Forças Armadas são as 2 instituições com maior grau de respeitabilidade e credibilidade, ao passo que o Congresso e partidos políticos têm 21% e 13% de credibilidade, e, como eu mencionava, as igrejas e as Forças Armadas contam com 63% e 44%. Se nós tomarmos aqui indicadores como Transparency International Corruption Index e Rule of Law Index, os países da nossa região estão, em geral, alocados da média para baixo. Portanto, temos uma situação que não só é regional, eu digo que neste cenário a pandemia apresenta o maior teste para a democracia e para o Estado de Direito na nossa região. Lembro que a democracia é uma condição necessária para a vigência dos direitos humanos, para a paz, para a estabilidade, para o respeito e a proteção dos direitos humanos. Mas temos esse argumento: tempos excepcionais demandam respostas e medidas excepcionais. E a receita tem sido, em geral, na nossa região, em diversas geografias do mundo, um poder executivo fortalecido e o maior protagonismo das Forças Armadas. Há, assim, o risco de abuso e arbítrio na restrição de direitos e liberdades fundamentais sob a escusa do combate à Covid-19. Trago aqui a revista The Economist dessa semana, que traz uma matéria ampla sobre Covid-19 and Liberty. E aqui traz os riscos que a pandemia tem apontado no que se refere à erosão das democracias e ao respeito aos direitos humanos, citando Freedom House, esta entidade de grande respeitabilidade, que aponta que em 80 países as condições de respeito à democracia e direitos humanos se deterioraram desde a pandemia. Ou seja, há esta crise e, uma vez mais, essa tese: a pandemia vem a agravar os nossos desafios estruturais. Então, trago esta preocupação e também a preocupação com a corrupção.
A Transparency International lançou um relatório interessante, cujo título era COVID-19 is a Perfect Storm for the Corrupt. Porque muitas vezes eu, como comissionada, nas situações no Peru, situações na Bolívia, em diversos países da região, em que há a corrupção oportunizada em nome de um regime administrativo de emergência. E, de acordo com a Transparência Internacional, na região, o setor de saúde é o setor que se vê mais refém dos atos de corrupção, ou seja, medidas excepcionais demandam, aliás, tempos excepcionais demandam respostas excepcionais, e muitas vezes isso acaba afastando as instâncias de controle, de accountability, de prestação de contas, de visibilidade. E aí eu passo para a segunda pergunta. Qual tem sido a atuação da Comissão Interamericana para proteger e promover os direitos humanos e a democracia neste contexto tão avassalador? Eu lembro o mandato da comissão, eu tenho a honra de servir a este órgão, que tem por mandato proteger e promover os direitos humanos na região, envolvendo os 35 países, tendo sempre por centralidade as vítimas e trabalhando com o Corpus Juris interamericano, ou seja, com este patrimônio regional de estándares interamericanos. Desde que a Covid se instalou aqui na nossa região, depois de ter percorrido algumas outras geografias, em 27 de março nós anunciamos a instalação de uma força-tarefa, de uma sala de coordenação e resposta oportuna e integrada à crise em relação à pandemia. Tivemos a adoção da resolução número 1 de 2020, chamada Pandemia e Direitos Humanos, com 85 recomendações aos estados, à luz dos estándares interamericanos e do princípio pró persona. A resolução realça o dever dos estados de adotar um enfoque centrado em direitos humanos em toda estratégia política ou medida estatal de enfrentamento à pandemia, com observância à universalidade, à indivisibilidade, interdependência e interrelação dos direitos, tendo em vista ainda a igualdade e não discriminação, a perspectiva de gênero, a diversidade, a interseccionalidade, a inclusão, a accountability e respeito ao Estado de Direito e fortalecimento à cooperação entre os Estados. Nesta resolução, nós adotamos, então, todas essas recomendações, respondendo aos 3 desafios estruturais. No que se refere ao desafio estrutural da profunda desigualdade, a resolução que adotamos potencializa a importância dos direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais, demandando dos Estados prioridade absoluta aos direitos à vida e à saúde, adotando todas as medidas imediatas e urgentes com a devida diligência, endossando o dever do Estado de prevenir e mitigar danos. Portanto, aí o dever de prevenir e salvar vidas, realçando que a proteção do direito à saúde envolve a saúde física, psíquica, mental, incluindo ainda direito à água potável, direito à alimentação, moradia, a proteção social por subsídios, por renda básica e outras medidas de apoio econômico. Algo muito importante, eu diria, para o sistema interamericano inovador, é enfatizar o direito à ciência, ou seja, o direito a ações, programas e políticas públicas embasadas na melhor evidência científica. Então, este é um ponto que, uma vez mais, realço, e nós, em Washington, em outubro passado, eu lançava, em nome da comissão, um informe sobre direitos humanos e políticas públicas, com 7 princípios. E eu creio que este é um novo estándar que a comissão tem desenvolvido. No que tange ao segundo desafio, que é o da discriminação histórica, aqui nós temos 13 relatorias temáticas na comissão e aqui realçamos o dever reforçado dos estados de proteger, em especial as pessoas idosas, as mulheres, os povos indígenas, as pessoas migrantes e refugiadas, as crianças e adolescentes, as pessoas LGBTI, afrodescendentes, pessoas com deficiência. Então, nós temos aí recomendações específicas, tendo em vista que esses são grupos que estão em situação de especial vulnerabilidade e que demandam um dever reforçado de proteção por parte dos Estados. Finalmente, quanto ao terceiro desafio referente aos dilemas da institucionalidade democrática,
Aqui a comissão é muito rigorosa, temos uma lupa e temos todo um setor, aí uma seção de monitoramento, demandando dos estados que toda e qualquer restrição de direitos e liberdades tenha estrita observância aos princípios da legalidade, proporcionalidade e temporalidade. Ou seja, reafirmamos aqui a importância do funcionamento dos poderes. Aqui eu quero aplaudir como brasileira, não é, a resiliência dos nossos órgãos de poder, porque a paisagem da nossa região mostra situações muito graves de ausência de independência judicial. Há países que fecharam simplesmente as portas do poder legislativo, que fecharam as portas do poder judiciário, ou só ficou a porta reduzida à garantia do amparo e do habeas corpus. E não é a realidade brasileira. Nós temos aqui os checks and balances, o sistema de freios e contrapesos, temos um Estado federado que conta com uma descentralização no campo, campo aí político, temos uma imprensa livre, temos uma sociedade civil vibrante, então eu tenho muito orgulho da fortaleza da institucionalidade democrática no Brasil. Tivemos também denúncias de vigilância digital exacerbada, tivemos jornalistas presos por apresentarem uma posição crítica em face da pandemia em países como Venezuela, Nicarágua, Cuba. A comissão se pronuncia todo o tempo. Eu digo que o nosso trabalho é de segunda a domingo, as violações não quarentenam. Então, temos aí medidas cautelares que salvam vidas em caso de urgência, danos irreparáveis em caso de gravidade. Temos o sistema de casos, temos recomendações, temos toda uma política comunicacional, lançamos comunicados de imprensa, tweets. Hoje não podemos mais usar de um mecanismo que era investigação em loco, mas o fato é que na OEA, 12 estados da região comunicaram ao secretário-geral da OEA a suspensão de direitos políticos, nos termos do artigo 27 da Convenção Americana. A Argentina, a suspensão dos direitos, perdão, não do direito político, a suspensão de direitos, a restrição de direitos, nos termos do artigo 27, estados como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Honduras, Panamá, Uruguai, Peru, República Dominicana e Suriname. O que é muito interessante é perceber o quanto os direitos humanos aqui estão relacionados, o quanto nós vamos recuperar em toto as nossas liberdades de circulação, de reunião, de aglomeração, de manifestação, quando tivermos assegurado a efetividade do direito à saúde. Por sua vez, a efetividade do direito à saúde está condicionada justamente à efetividade de direitos civis, como o direito ao acesso à informação, que é de rigor. E eu gostaria, portanto, de terminar a minha intervenção trazendo a última pergunta. E a última pergunta é: quais são os desafios centrais à democracia em tempos pandêmicos? E aqui gostaria, por fim, de destacar brevemente 7 desafios. O primeiro deles me parece ser enfrentar a profunda desigualdade e a pobreza extrema. Volto a insistir, projeções da CEPAL que apontam que teremos 34% da população na América Latina vivendo sob pobreza. Portanto, qual é o grau de exclusão que não comprometeria nem debilitaria o regime democrático? Não é? Então, essa é uma inquietude, eu creio, é um ponto central da agenda democrática. Segundo ponto central, restaurar direitos restringidos e suspensos em face da Covid-19. Eu volto a insistir na qualidade estudiosa do direito. Qualquer restrição a direito, mesmo em tempos pandêmicos, deve observar o princípio da proporcionalidade, legalidade, razoabilidade e temporalidade. Então, é fundamental aqui restaurar direitos restringidos no pós-Covid-19. Né? Seguramente, próximo ano estaremos no pós-Covid-19 com uma outra agenda. Tenho esperança, não é, a partir de junho, julho, que estejamos já num outro cenário. Terceiro desafio, restaurar o equilíbrio entre os poderes, o fortalecimento do poder executivo. Aí vimos o fortalecimento do poder executivo e das Forças Armadas. Na região,
Inclusive, nós participávamos há 3 semanas atrás de uma sessão da Corte Interamericana sobre uma opinião consultiva solicitada pelo Estado da Colômbia se haveria o direito à reeleição indefinida à presidência da República. E a comissão se manifestou contrariamente. Não há o direito humano à reeleição indefinida à presidência da República. A democracia requer alternância no poder, requer accountability, deve evitar aí a concentração de poder, tendo em vista o que se passou em algumas, não é, seja na Bolívia, seja na própria Colômbia, em que o Tribunal Constitucional até sustou a possibilidade de consulta popular, que buscava apagar essa limitação à reeleição. Então, creio eu que este é um desafio central à democracia, restaurar este equilíbrio. Quarto desafio, fortalecer a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, direitos de manifestação pacífica e pluralismo. Para nós, do sistema interamericano, a liberdade de expressão é a pedra angular de qualquer democracia. E há que se fortalecer a liberdade de expressão e, justamente em contextos tão polarizados, buscar um common ground. Ou seja, o que nos une deve ser mais forte do que nos separa. Quinta medida, combater a corrupção. Medidas efetivas para prevenir e combater a corrupção, inclusive a transnacional, que acaba causando a captura do Estado. Para a Comissão Interamericana, de acordo com a resolução número 1 de 2018, a corrupção é uma violação a direitos humanos em si mesma, que viola outros tantos direitos. Finalmente, sexto desafio, enfrentar os desafios do mundo cibernético e reforçar a responsabilidade das empresas em direitos humanos. Temos aí temas sensíveis, como a exclusão digital, que hoje acaba impactando, inclusive, o direito à educação de tantas crianças na região, em especial aquelas que vivem nas zonas rurais. Lançamos um comunicado chamando os estados a acelerar políticas de acesso universal à internet durante a pandemia, adotando medidas diferenciadas para incorporar, em especial, povos indígenas, mulheres e afrodescendentes. Nós, no Brasil, em média, 70% dos brasileiros e brasileiras têm acesso à internet, 70%. Mas há países da nossa região, citaria o Triângulo Norte, Nicarágua, El Salvador e Honduras, que se passa o oposto, 30% estão conectados, 70% não estão conectados. E é claro que esses dados são desagregados se nós tomarmos o recorte urbano-rural, dentre outros. Então, para a comissão, este é um novo tema, o acesso à internet como um direito humano em si mesmo, que impacta a vida dos demais direitos. Outros temas, direito à privacidade digital. Temos agora no Brasil a Lei Geral de Proteção dos Dados, tivemos já o Marco Civil da Internet. Passo a passo, vamos incorporando o Rule of Law no mundo cibernético. Tratar da vigilância cibernética. São temas novos que envolvem também o tema empresas e direitos humanos. E eu termino com o 7º desafio, que é o fortalecimento da sociedade civil. Sociedade civil vibrante, plural, com seus movimentos diversos, cada qual com a sua bandeira, e o lema resistir, não desistir, insistir. Eu creio na capacidade inventiva, na esperança que nos traz a sociedade civil. E eu termino com um querido amigo que participou, não é, deste nosso evento de hoje, desse chamado Um Dia pela Democracia nesta manhã, com quem tive a honra de conviver na Harvard em 2018, professor Steve Levitsky, quando escreve no How Democracies Die, "No single leader can destroy democracy. No single leader can rescue one either. Democracy is a shared enterprise. Its fate depends on all of us." Portanto, nenhum líder solitariamente é capaz de destruir a democracia, nem tampouco salvá-la. Porque a democracia é uma construção coletiva e o seu destino depende de cada um de nós. Muito obrigada a todos e a todas. A gente agradece a professora Flávia por essa explicação tão bacana e que deu um panorama muito interessante, corroborando com a fala dos outros convidados ao longo desse dia, né? Ainda mais numa época de pandemia, como ela disse, que temos que prestar atenção em questões sobre desigualdade, liberdade de expressão, alternância de poder, em questão de pobreza também, todos esses pontos destacados pela professora Flávia. E para dar continuidade ao painel Democracia e Economia, a gente vai convidar agora o professor Ives Gandra da Silva Martins.
que é jurista, professor emérito de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e membro da Academia Brasileira de Filosofia, além de ser autor de diversos livros. A gente chama agora o professor Ives, está com você a palavra. Em primeiro lugar, quero realmente agradecer aí ao meu querido amigo confrade Flávio Panchieri e me convidar para participar também deste evento ao lado da queridíssima Flávia, e a quem admiro. Ela sabe desde a primeira vez que me convidou para dar uma palestra numa aula lá da PUC, professora de Direito Constitucional da PUC, e ao meu querido amigo Nelson Jobim, que deve estar entrando a qualquer momento, portanto, um painel em que estou rodeado de amigos. Eu quero realmente cumprimentar a Flávia pela magnífica exposição, muita clareza, os objetivos, fazendo o diagnóstico e, ao mesmo tempo, as proposições para um fortalecimento da democracia. Eu, pessoalmente, escrevi um breve livro, aliás, chamava-se Uma Breve Teoria do Poder, baseado num escrito mais antigo meu, intitulado A Legitimidade do Poder a partir de uma democracia de acesso. O estudo na humanidade da evolução democrática demonstra claramente que, enfim, nós estamos ainda longe de termos uma plena democracia no país. Porque, e não só no país, no mundo inteiro, nós temos uma democracia de acesso. Essa democracia de acesso representa, nos países que são democráticos, o direito do povo a eleger. Mas, a partir do momento em que elege, o exercício do poder é sempre um exercício em que os detentores do poder, que não quero dizer que Maquiavel e Carl Schmitt sejam extremamente pessimistas, mas o retrato do mundo, e mesmo nós vemos constantemente em democracias que pareciam extremamente fortes e que, de repente, elas se transformam em ditaduras, é que os detentores do poder, no momento que têm o poder, o que importa é realmente o poder. Carl Schmitt, no livro O Conceito do Político, dizia que na política, ao contrário, na sua teoria das oposições, em que, por exemplo, na economia dizia se opõe o útil ao inútil, na arte o belo ao feio, na moral o bem ao mal, mas na política se opõe o amigo ao inimigo. Esses são os dois grandes elementos que se existem. Quando se quer o poder, se utiliza, em primeiro lugar, como é que eu vou vencer o adversário. Para vencer o adversário, o que eu preciso é, efetivamente, encontrar o fraco do meu adversário. Todas as campanhas políticas em todas as partes do mundo, elas carecem da eticidade necessária para que realmente o povo possa representar cada um o defeito dos outros, os ataques, para ocupar um espaço que não teria. Então, eu considero que ainda estamos na fase, no mundo inteiro, da democracia de acesso. Nós procuramos dar ao povo o direito de escolher e de renovar, mas no momento em que os detentores do poder assumem o poder, essa detenção do poder quase sempre pro domo sua, em causa própria. E, a partir daí, podemos ir deixando o Carl Schmitt no próprio Maquiavel, é bom o governo quando, mesmo que mal, mantém o poder. E mal o governo, e mesmo que bom, se vier a perder o poder, porque a função do príncipe é manter o poder. Dentro dessa linha, quando nós analisamos os artigos 1º e 2º da Constituição Brasileira, nós encontramos a expressão, parágrafo único do artigo 1º, Estado Democrático de Direito. Expressão democrática muito bem colocada, porque é um Estado onde o povo elege aqueles que vão conduzir, e de direito. Estado de Direito nós temos na Venezuela, Nicarágua, Cuba, mas não é democrático. Democrático e direito, embora a expressão venha dos republicanos espanhóis durante a Revolução de 36,
O certo é que o Brasil é um Estado democrático de direito e toda a representação vem do povo. E é exercida através, pelo título 4º da Constituição, e definido pelo artigo 2º, através da harmonia e independência dos poderes. Então, representação popular no primeiro, harmonia e independência dos poderes no segundo. E no título 4º, os artigos 44 a 135, temos a organização dos poderes. Por que o poder legislativo vem em primeiro lugar? Porque é o único poder que nós temos a representação de toda a nação. No poder legislativo, nós temos a situação e a oposição. No poder executivo, temos a situação e, eventualmente, nem a maioria da nação, quando há um segundo turno. E o poder judiciário não representa o povo, representa a lei. O poder judiciário não é eleito pelo povo. Ele exclusivamente representa a lei, é um guardião da Constituição, é um legislador negativo. Ele não pode se dizer como um poder que, numa teoria do consequencialismo jurídico, sempre que houver vácuo legislativo, sempre que não estivermos de acordo com a orientação do Executivo para reconduzir para os bons costumes do Executivo, nós temos que intervir. A teoria consequencialista de direito, o neoconstitucionalismo, aqueles que falem sobre um protagonismo do Poder Judiciário no ativismo judicial, o que eles estão dizendo é o seguinte: um poder que não é representativo do povo, mas da lei, não foi eleito por povo, foi escolhido em função das suas habilidades técnicas, não pode, evidentemente, atuar no vácuo legislativo e muito menos reconduzir, mesmo contra a Constituição, princípios bem definidos, que seriam as competências exclusivas, privativas, e para mim a expressão exclusiva e privativa não há diferença, fico na teoria da Fernanda Menezes, que não distingue as duas teorias, porque, na verdade, é um legislador negativo, é um guardião da Constituição. Hoje, o que nós estamos vendo na insegurança jurídica colocada e que vai ter uma implicação indiscutível no que diz respeito à economia brasileira, é um poder judiciário eleito, e no caso a Suprema Corte, a quem eu respeito profundamente, todos os 11 ministros, livros escritos por 9 dos 10 ministros que lá estão, 8 dos 10 ministros que lá estão, e convivendo em palestras, conferências, academia, com todos eles, respeito absoluto, e que o Poder Judiciário é um elemento que está trazendo insegurança jurídica em decorrência da intervenção no Poder Legislativo, no Poder Executivo, e trazendo dificuldades, inclusive, para que a recuperação econômica possa se fazer com maior rapidez. É interessante quando 2 prêmios Nobel de Economia, Ronald Coase e Douglas North, deveriam ser prêmios Nobel de Direito, que a estabilidade das instituições jurídicas, a segurança jurídica é que permite a existência da economia de mercado. A economia de mercado está amplamente assediada, segurada na segurança jurídica, porque quando se faz investimentos há 5 a 10 anos, o que se pretende é que o direito possa garantir nas suas instituições aqueles investimentos. E é dentro dessa linha, cada vez que não se tem segurança que o Poder Judiciário passa na teoria consequencialista, que no fundo não é outra teoria, não de definir pelas consequências do julgamento, mas aquela que diz que os fins justificam os meios, trazem a insegurança jurídica que não permite o avanço que precisaríamos. E falar que o povo está reclamando que o Poder Judiciário, o povo não reclama o Poder Judiciário, o povo tem o direito de eleger uma democracia ainda insuficiente no mundo inteiro, talvez na evolução nós vamos chegar efetivamente a termos uma democracia plena quando houver uma consciência maior. Nós vemos no Tribunal Federal interferindo como legislador complementar,
um constituinte derivado, um legislador ordinário, e passando a atividades exclusivas da presidência. Indulto. Indulto é uma competência exclusiva de atribuição do presidente. Um ministro da Suprema Corte não pode dizer para esse pode se dar, para aquele não se pode dar, sem entrar no mérito se a pessoa merece ou não mereça. É aquilo que está na Constituição. Quando nós vemos diversas, até própria, no momento em que, num determinado momento, se deu ao direito aos homossexuais de terem o mesmo status de casamento, de união estável, eu não tenho nenhum preconceito contra eles. Lembro o que decidiu a Corte Constitucional da França, o Conselho Constitucional da França, que é o Tribunal Constitucional francês, quando disseram: os senhores não têm que bater nessa porta. Aqui nós fazemos a decisão de acordo com o Poder Judiciário. Os senhores têm que bater na porta do Legislativo. O que eles fizeram? Foram à Assembleia Nacional e conseguiram lá que lá fosse aprovado pelos representantes do povo, pela representação popular, e jamais através de uma decisão judicial daqueles que não foram eleitos pelo povo. Então, essa intervenção que se faz de não pressionar, e cada vez que um partido perde votações no Congresso, corre imediatamente à Suprema Corte para ter a sua última instância legislativa na Suprema Corte, traz uma insegurança jurídica muito grande. Insegurança jurídica que vai refletir, evidentemente, nas reformas que nós estamos discutindo do ponto de vista econômico. Discute-se no momento a reforma tributária. Eu falei na democracia, e falei numa democracia de acesso e não uma democracia representativa. Nossa Suprema Corte decidiu recentemente que, durante a pandemia, não poderia haver nenhuma redução de subsídios, 7-4, de benesses, 7-4. E, evidentemente, as benesses estão acima daquele teto que o artigo 37 da Constituição coloca para remuneração dos que estão, dos servidores públicos, que devem servir ao público. E numa outra decisão, ainda mais polêmica, declarou por 6-5 que, se houver insuficiência de recursos, que o governo deve adotar meios, pegar dinheiro do mercado, onde for, para que não haja nenhuma redução, nem dos subsídios, nem dos vencimentos, nem dos benesses que eles se auto-otorgaram. E nesse interim, o povo que deveria ser servido teve uma renda média reduzida em 25%. Nós passamos a ter em Brasília uma espécie de Versalhes do Brasil. Nós passamos a ter em Brasília a Versalhes de Luís XVI, porque é intocável tudo aquilo que lá se coloca, tudo aquilo que lá se tem decidido, no momento de pandemia, em que efetivamente esta redução, o fechamento de mais de 700 mil empresas, esta redução que levou à queda de um PIB de 5,2 ou 5,8 no Brasil, o que é uma barbaridade em nível de quantificação de recursos, essa pandemia que efetivamente nos colocou com dificuldade de aprovação de determinadas reformas, nós vemos Brasília intocável, que não admitindo a Suprema Corte qualquer modificação nas propostas que foram feitas no Congresso Nacional, para que também houvesse uma redução, que eles concordassem e compreendessem, e que a Constituição, em um momento de calamidade, poderia ter uma interpretação mais flexível no que dissesse respeito àquilo que eles estavam recebendo como subsídios e como benesses. E é evidente que, nesse campo, nós passamos a ter as reformas que aí estavam praticamente sem possibilidades de avanço. A reforma tributária, que é fundamental,
simplificação do sistema, que ele seja inteligível. Se eu pago tributos, que eu entenda aquilo que a lei define como minha obrigação tributária. E não termos uma linguagem tão hermética que dá a impressão que os poetas concretistas invadiram a Receita Federal para apresentar aquelas fórmulas que ninguém entende, a não ser os próprios agentes fiscais, que os próprios intérpretes do direito, através das leis que aí estão, podem no máximo dizer, para explicar aos seus clientes, olha, eu entendo que deve ser isso, mas não sei como um fiscal verá. E depois que se criou o bônus de eficiência, quanto mais autuações fizerem, mais serão remunerados. Julgadores ganhando bônus de eficiência, remuneração adicional pelo fato de estarem decidindo a favor da Fazenda nos processos administrativos. Nós verificamos que, efetivamente, quem serve a quem? Servidores públicos ou ao povo que serve como escravos da gleba dos senhores feudais do século XXI? Dentro dessa linha, a reforma tributária não avança, porque a carga tributária brasileira, que é elevadíssima para um país em desenvolvimento, para um país emergente, é insuficiente para sustentar o Estado. Basta dizer que o custo da mão de obra no Brasil está em torno de 13,8% do PIB, quando a OCDE apresenta como 10,2% nos países vinculados à OCDE, com média de remuneração. É evidente que falar numa democracia no Brasil, em que o povo vai e deposita o voto, em que o artigo 14 da Constituição é pouquíssimo utilizado, em nível de referendos, de plebiscitos, de iniciativa popular, é evidente falar numa democracia de acesso, que no momento que são eleitos aqueles que lá estão, ou em concursos aqueles que estão no Poder Judiciário, que hoje se transformou no superpoder do Brasil, aquele que pode intervir no Poder Executivo e pode legislar em lugar do Poder Legislativo, quando pelo artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, não poderiam fazê-lo, porque nem nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão podem fazer. É evidente que é difícil falar numa recuperação econômica como se desejaria, nada obstante todo o esforço dos agentes privados no sentido de encontrarem novos caminhos na pandemia e na pós-pandemia. Basta dizer que essa carga tributária, condicionada pela carga burocrática, essa carga tributária é uma carga efetivamente quase que insuportável, e no momento em que o governo perdeu recursos, em que o PIB caiu, em que o recolhimento passou, passa a ser uma dificuldade maior, porque o Brasil está quase nivelando os países desenvolvidos em nível de endividamento público. Devemos chegar a 100% do PIB, o que é uma enormidade para países em desenvolvimento, no endividamento, porque pegamos dinheiro de mercado para atender efetivamente, em grande parte, a burocracia esclerosada, que leva a uma remuneração de 13,8% contra 3,8% do PIB contra 10,2% dos países da OCDE. Nada obstante isso, nós estamos com as reformas aí. E para aproveitar nesse final, estou com 18 minutos e 40 segundos e quero ficar nos 25 minutos. Sabe, a Flávia, que eu sou rigoroso em atender o tempo e não ultrapassar os horários. Como eu viria a reforma tributária? A PEC 45 e a PEC 110, que poderiam dar esse avanço à economia, são duas PECs que não poderiam ser aprovadas no momento. A PEC 45, ela propõe a criação de um novo imposto, compactando todos os outros, o que conceitualmente é uma ideia correta, debati longamente no escritório, fora dele, nas reuniões do Conselho Superior de Direito da FEComércio, que eu presido, com Bernardo Api, com a sua equipe. Mas o problema maior nesse momento é que o novo tributo circulatório, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços,
conviveria em até 10 anos, por 2 presidentes e meios do Brasil, para que ficasse um novo sistema inteiramente livre e simplificador, auxiliando a economia brasileira. O que vale dizer? Para simplificar, nós teríamos uma complicação. Teríamos um novo sistema e a manutenção do velho, uma redução gradativa das alíquotas do velho e um aumento gradativo das alíquotas atuais do IBS. O que vale dizer, neste momento em que todos estão procurando simplificação, representaria efetivamente uma complicação monumental para os contribuintes. A PEC 110, de certa forma, ela tem os mesmos problemas, embora, do ponto de vista conceitual, é melhor do que a proposta do Bernardo. A do Luiz Carlos Raul, por quê? Porque não modifica os nomes propriamente, mantém o IVA, mas de rigor, os conceitos que lá estão são aqueles conceitos que nós, durante muitos anos, discutimos, inclusive já está o meu caríssimo amigo Nelson Jobim presente nesse nosso painel, e nessa colocação ele teria mais facilidade da Suprema Corte examinar os conceitos que apresenta Luiz Carlos Alves na sua proposta do que aquela na proposta do Bernardo. É de se lembrar que só para o ICMS, um único imposto, o Supremo levou quase 30 anos para definir o que era imposto, o que era circulação, o que era operação, o que era mercadoria. O Supremo ainda não definiu conceitos em diversos tributos, o que é contribuição. O próprio ministro Nelson Jobim presidiu uma comissão em que nós apresentamos 12 anteprojetos, a comissão do Senado de 2012, com 13 especialistas na matéria, e as nossas propostas, que eram realmente simplificadoras, não foram, nenhuma delas, transformada em projeto de lei. O que vale dizer? Nós estamos com 2 propostas que admitem a sua doação com a manutenção de os regimes anteriores, trazendo, portanto, dificuldades. Como é que eu veria, nesse momento, a reforma tributária? Uma reforma de legislação ordinária. Em vez de pensarmos em conceitos constitucionais, só a do Bernardo havia 141 modificações na Constituição, eu partiria para a simplificação da legislação ordinária que aí está. É de se compreender que PIS e COFINS sejam tão complexos, que tenhamos tantas dificuldades, um tributo que é meramente circulatório. Por que não partirmos para a simplificação da legislação ordinária? Tanto no imposto de renda, que é mais complexo, como nos tributos indiretos, simplificando de tal forma que possa se eliminar diversas exceções que lá sejam colocadas, e nós teremos, evidentemente, a possibilidade, nesse momento, sem complicar a vida dos contribuintes, com toda uma estrutura nova, simplificar, e inclusive nas obrigações acessórias, que hoje representam um peso enorme sobre todos os contribuintes. Enfim, nós precisaríamos, a essa altura, de uma reforma tributária simples, uma reforma tributária de legislação ordinária, uma reforma tributária que pudesse simplificar a vida do contribuinte sem grandes avanços conceituais, discutindo as reformas que pretendem alterações da Constituição quando o país estiver mais tranquilo do ponto de vista econômico. E precisaríamos que, meu caro Nelson, que o Supremo voltasse a ser um legislador negativo. Devendo a ser um legislador negativo, um guardião da Constituição, os poderes seriam harmônicos e independentes e estaríamos efetivamente num Estado democrático de direito.
Com 24 minutos e 39 segundos, encerro aqui a minha palestra. Muito obrigada, professor Ives. Realmente cumpriu no prazo a palestra e trouxe importantes pontos para o debate desse painel Economia, Democracia e Economia. Casou muito com o que a professora Flávia falou, né? A importância dos guardiões da Constituição, especialmente nesse momento de pandemia, em que a gente tem alguns elos mais vulneráveis da nossa economia precisando de toda a atenção. Bem, e agora, para a gente encerrar esse tema, esse painel Democracia e Economia, a gente vai convidar o ministro Nelson Jobim. O ministro Nelson Jobim, que realmente é uma figura muito importante para a gente agora, ele é jurista, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, deputado federal e ministro da Defesa, é presidente do Conselho de Administração e responsável por relações institucionais e políticas de compliance do Banco BTG Pactual. A gente conversa agora com o ministro Nelson Jobim. Ministro, a palavra é sua. Boa tarde, muito obrigado. Desculpe o atraso, inclusive. Cumprimento primeiro a doutora Flávia. Lamento não ter podido ouvir as suas explicações. E o Ives. O Ives a gente conhece há muito tempo. Ele sabe muito das coisas. Inclusive, o Ives fez uma observação importante. E eu acrescentaria essa observação. Observa bem, Ives, você acompanhou o que foi feito depois da reforma Bulhões-Campos, em 1967. No que diz respeito à criação do ICM, etc. e tal. E lembra também o enorme tempo que demorou para você consolidar uma jurisprudência sobre questão tributária. Começaram a emergir vários problemas sobre questão tributária, principalmente no ICM. E aí você levou um imenso trabalho, um imenso tempo de você consolidar posições que pacificariam ou pacificaram o mercado no que diz respeito ao enfrentamento da nova reforma. Pois bem, agora você vai fazer uma reforma tudo de novo e vai abrir um enorme contencioso, e um enorme contencioso dentro de uma posição que você explicitou agora, que não é uma posição de um órgão negativo, um legislador negativo. Passa a ser, e você sabe muito bem, que nós estamos perante, digamos, um ativismo judicial do Supremo, chegando, inclusive, a fazer audiências públicas para definir políticas públicas. Então, você imagina a confusão que vai se armar, quer uma proposta e outra, que eu conheço pouco, eu não examinei, te confesso que eu não examinei nem a proposta do API, nem a proposta feita pelo Raul, como também havia alguma coisa da proposta feita pelo governo que é diminuta. Mas o fato é o seguinte, nós não podemos fazer uma ruptura do sistema nesse momento, porque a ruptura do sistema nesse momento leva a uma instabilidade jurisprudencial. E a instabilidade jurisprudencial leva a um problema de contenção dos agentes econômicos, porque não sabem bem como é que as coisas vão surgir. E a fixação de preços, embora dependa dos preços das mercadorias, dependa do mercado, nós sabemos bem de que se inclui no custo da produção, se inclui os tributos. E se você não tem um cálculo do tributo, se você não tem uma clareza do tipo de incidência, lembrando bem, digamos, a fogosidade ou digamos, o voluntarismo da Receita no que diz respeito à cobrança, que precisa ser isso mesmo. E lembra-se bem que você ainda teve um elemento agregador, um elemento que serve de estímulo para os autos de infração, que é a participação dos próprios auditores ou fiscais no resultado das suas autuações. Então, você tem um estímulo para a autuação e vai ter um estímulo maior ainda pela insegurança. Logo, o que ocorre? As pessoas recuam. Então, você tem toda a razão. Embora nós possamos pensar numa reforma ampla do sistema tributário, mas nós temos que adequar com o tempo. Não agora, porque agora nós estamos numa situação econômica complicada, nós estamos pondo-se numa situação difícil, considerando de que eu me lembro que o professor Delfim Neto, num almoço que tivemos algum tempo atrás, mais tempo, quando começou a se discutir
o auxílio emergencial, ele dizia o seguinte: não, as pessoas falavam, não, o auxílio emergencial vai terminar em tal data. Disse, não vai terminar coisa nenhuma, ninguém vai abrir mão disso. E aí surge o problema que nós sabemos, o Ives, nas discussões de reforma tributária que eu acompanhei lá na década de 90, no início do primeiro governo Fernando Henrique, em 95, tu tem um problema. As pessoas querem gastar mais e outros não querem que contribuir. Ou seja, aí o conflito de interesse é muito forte e as dificuldades são imensas. Eu creio que, para falar nesse tema de democracia e desenvolvimento econômico, eu lembraria que nós temos uma certa disfuncionalidade hoje. Uma disfuncionalidade que se situa nos 3 poderes da República. Ou seja, você tem uma disfuncionalidade dentro do próprio Executivo, nós temos uma clara problema de gestão da situação das decisões de governo. Temos algumas decisões de governo relevantes, mas, por outro lado, não temos nenhuma execução dessas decisões. O âmbito executivo de gestão de política pública está difícil. Você tem um grupo, digamos, relevante no que diz respeito à economia, mas você tem problemas de transformar isso em fatos. Então, isso paralisa. Há problemas, digamos, do crescimento imenso do Ministério da Economia, quando absorveu planejamento e outros, e isso leva a uma dificuldade. Então, você tem um problema de uma disfuncionalidade do lado executivo, temos um problema sério de disfuncionalidade do judiciário. O judiciário, o Ives e a doutora Flávia, eu me lembro de que havia sempre uma tentativa, porque vamos distinguir uma coisa. Uma coisa é a judicialização da política e outra coisa é o ativismo judicial. Não são coisas iguais. Para haver ativismo judicial, é necessário você fazer a judicialização da política. E a judicialização da política, o judiciário não age, digamos, de ofício. Ele depende de uma provocação. Então, a judicialização decorre da provocação. E por que houve um imenso crescimento da levada dos dissensos políticos para o Poder Judiciário? Porque aí vem o problema que eu refiro da disfuncionalidade da política. Ou seja, a política, ou melhor, a democracia, Ives e Flávio, eu entendo que seja uma técnica de gestão de dissensos, administração de dissensos políticos, e que nessa administração de dissensos políticos você encontra a sua superação. O que ocorreu? Ocorreu de que começou progressivamente os mecanismos de administração dos dissensos políticos começaram a se reduzir, começaram a diminuir a sua eficácia. E passou a se eleger como elemento para tentar resolver o dissenso político o Poder Judiciário. Eu estava lá no Supremo e no Tribunal Eleitoral quando isso começou a acontecer. Havia uma posição de contenção. O tribunal rechaçava, dizendo que aquilo era matéria política, era matéria interna corporis, tinha que ser resolvido na área política e não no Congresso. Mas, progressivamente, isso continuou aumentando. Cada vez mais, os dissensos políticos deixaram de ser administrados, introduziu-se dentro da política hoje uma variável que eu não conhecia à época, que era a variável do ódio. Ou seja, você não tem mais adversários políticos, você tem inimigos políticos. E você tenta o destruir. Ou seja, os canais de diálogo se estreitaram ou mesmo desapareceram. Eu te examino um caso específico, por exemplo, na Câmara de Deputados. A Câmara sempre funcionou por uma estrutura, digamos, informalmente hierárquica. Você tinha o presidente da Câmara, você tinha o colégio de líderes e você o plenário. O colégio de líderes e os líderes eram algo representativos das suas bancadas. E por que eram representativos? Porque um deputado, para chegar à presidência da Câmara, dependia da intermediação do líder do seu partido. Esse mesmo deputado, para ter contatos com a área do governo, interessados na sua região eleitoral, etc., legítimas,
ele dependia da liderança partidária solicitar uma audiência ao ministro da pasta respectiva. Bom, e essa coisa funcionava. Funcionava, o presidente da Câmara era eleito a partir de um entendimento das bancadas dos líderes partidários e você produzia presidente da Câmara. E aí você tinha, digamos, uma estruturação de negociações, o que representava o seguinte: o membro da bancada do partido A sabia da sua dependência ao líder partidário e o atendia. E aí você tinha a seguinte situação: os líderes partidários individualmente, em cada um dos seus partidos, tinha mais ou menos em torno de 80% dos votos da sua bancada. Então, se o sujeito tivesse uma bancada de 100 deputados, você tinha certeza de que pelo menos 80 votos daquela bancada você estava segurado. Os outros 20 eram de outros deputados com mais formador de opiniões, com mais história, etc., e que dependiam de um diálogo que era feito sempre pelo líder partidário com esses 20%. Não havia um atravessamento por parte, digamos, dos interessados, embora os interessados tivessem contato. Bom, esse fenômeno foi indo, funcionou, você tinha uma administração, portanto, do problema da maioria. E você sabe muito bem que os processos políticos se decidem pelo voto majoritário. Então, a formação da vontade majoritária do plenário dependia de instrumentos que o fizessem. Observa bem, Ives e Flávia, não há, você sabe muito bem que em política a racionalidade técnica é um elemento da decisão política, não é um elemento fundamental. Ou seja, você tem que trabalhar com a racionalidade como a base para a decisão, mas a decisão política não passa necessariamente pela racionalidade. Então, o que ocorre? Tínhamos esse modelo funcionava. Os líderes tinham autoridade. Aí, num determinado momento da história da Câmara, eu estou falando especificamente na Câmara, você teve a eleição, uma disputa à presidência da Câmara, em que o PSDB e o PT não se entenderam, não fizeram aqueles acordos necessários que normalmente faz, em que um partido fica com a presidência da Câmara, o outro partido majoritário fica com a vice, e depois, no segundo período, o outro partido fica com a presidência e o outro partido fica com o partido que teve a presidência fica com a vice. Eles não se entenderam. Não se entenderam, houve uma disputa equivocada, e aí o resultado: elege-se presidente da Câmara, dentro desse conflito das bancadas majoritárias, um personagem que era oriundo do chamado Baixo Clero, que era o Severino Cavalcanti. E aí o que ocorreu? A Câmara, na sua totalidade, passou a se referenciar ao próprio Severino Cavalcanti, que era o personagem que faria o contato dos deputados com o governo. Eu assisti isso, Ives. Eu era ministro do Supremo, tive que ir lá fazer umas negociações políticas com a Câmara de Deputados sobre determinados projetos de lei, enfim, que interessavam, quer problemas de direito processual, enfim, que interessavam ao Poder Judiciário, no sentido de melhorar a prestação de serviço. E aí, quando eu cheguei em uma reunião, para ter uma reunião com o presidente da Câmara e com os líderes partidários, para discutir e conseguir o apoio àquela matéria, eu chego no gabinete que você conhece, tem uma sala inicial, o gabinete fica no fundo, que é um gabinete pequeno, e você tem uma mesa onde faziam as reuniões. Depois eu chego na mesa, chego naquela reunião, eu, antigo deputado, sabendo as liturgias de tudo, quando eu olho, a mesa estava tomada por deputados que não tinham nada a ver com as lideranças. E os líderes estavam de pé. E o Severino na ponta da mesa, conversando com esses personagens e não dando atenção aos líderes. Aí eu fui lá, cumpri o ritual de fazer a exposição para esses personagens e os líderes de pé. Bom, o que aconteceu? Depois o Severino caiu, porque em face daquela circunstância que nós conhecemos, mas o que veio depois continuou igual. Ou seja, os presidentes da Câmara, que foram posteriormente eleitos, gostaram desse modelo, porque passou a ter muito mais força e não depender mais dos líderes partidários. Tanto é que eu pergunto para qualquer um de vocês, quem são os líderes partidos hoje? Alguém sabe? Antes, você sabia quem era o líder do partido A, do partido B, do partido C. Então você tem, ao lado dessa, digamos, desconstituição
da articulação decisória da Câmara, você tem aí esse problema, que também decorre da pulverização de partidos. Pulverização de partidos essa que decorre também, digamos, de um ativismo judicial, que foi quando o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade da cláusula de barreira. E a inconstitucionalidade da cláusula de barreira determinou o quê? O crescimento imenso de partidos políticos, que era um problema, inclusive, o crescimento desses partidos. Hoje eu não sei bem, mas em torno de 35 partidos estão registrados no Tribunal Eleitoral. E temos 19 ou 20 partidos com representação, com lideranças partidárias na Câmara. Observa bem, criou-se os 35 partidos por quê? Porque era um negócio, o Ives. Você tem os partidos registrados no TSE, têm uma participação em 5% do fundo partidário, dividido igualmente em todos os registrados. Logo, era bom fazer partidos. Era um bom negócio fazer partidos, além da possibilidade antiga de você negociar tempos de televisão, inclusive votos. Bem, esse fenômeno levou a uma redução imensa da capacidade da formação da vontade majoritária na Câmara. A formação da vontade majoritária ficou dependendo de diálogos que causaram depois uma série de problemas, como mensalão, etc, etc. Ora, nós estamos, portanto, na necessidade de retomarmos essa possibilidade, ou seja, de você ter uma estruturação no processo decisório da Câmara, principalmente, mais agudo, com lideranças partidárias. A reforma política feita pelo Congresso anteriormente, em que você agora proíbe as coligações partidárias, vai levar a uma redução necessariamente dos partidos. Vários deputados federais foram eleitos com legendas partidárias pequenas, mas que essa eleição decorreu das coligações partidárias, porque com a coligação eles conseguiram entrar no quociente eleitoral decorrente da coligação e conseguiram que os seus candidatos acabassem sendo votados dentro da lista possível para o quociente partidário dessa coligação. Então, isso desapareceu. Logo, os deputados federais, hoje, quando forem candidatar em 2020, eles vão fazer um cálculo político. E o cálculo político é saber o seguinte: eu, com o meu partido pequeno, não tendo mais coligações que possam trazer um quociente eleitoral capaz de conquistar vagas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me juntar, eu tenho que sair e entrar em outro. E foi permitida uma janela aos parlamentares para trocarem de partido, o que vai induzir a uma redução. Observa de que a inteligência da reforma foi mais ou menos o seguinte, Ives e Flávia: entregou-se, de aspas, ao mercado eleitoral a sobrevivência dos partidos. Quer fazer partido? Faça. Mas para sobreviver precisa ter voto. Então, quem vai decidir os partidos que sobrevivem ou não é o resultado da eleição, o que dá um mecanismo importante. Além do mais, a participação do fundo partidário. Então, eu creio que agora, nas eleições municipais, vocês observem, muitas pessoas ficam surpresas pelo número de candidatos a prefeito, muito maior que as eleições anteriores. E por quê? Porque, evidentemente, se o partido quer eleger vereador, ele precisa ter um candidato a prefeito. Ele não tem mais coligação, ele precisa ter um candidato a prefeito que possa puxar votos para os seus vereadores. Daí você tem uma imensidão enorme. Aqui em São Paulo tem um número grande de candidatos a prefeito decorrentes desse fato. Não tem condição de disputa para a vitória da majoritária, mas tentarão levar algum espectro na proporcional com os seus candidatos. Então, eu creio que nós vamos caminhando progressivamente, Ives, para uma redução da incapacidade da Câmara da produção de decisões majoritárias. E aí surge um problema. Quando você não tem, digamos, condições de produzir maiorias, mas que precisa produzir essas maiorias, a técnica que se usa e que é utilizável é você criar normas imprecisas, ou seja, leis ambíguas. E observem, a lei ambígua, e eu vi algumas críticas feitas na academia, na Faculdade de Direito, etc., sobre a ambiguidade da legislação que tem sido produzida, e fazendo crítica que os parlamentares não sabem o que estão fazendo, não conhecem o direito, etc., etc., é uma crítica correta no que diz respeito ao conteúdo.
mas não é uma crítica que perceba que aquela ambiguidade é condição de aprovação. Nós usamos isso na Constituição de 87, de 88, houve um fato que eu costumo repetir. Num determinado momento, a discussão que estava posta na mesa da Constituinte, naquele momento, nós tínhamos decidido que íamos constitucionalizar direitos dos trabalhadores, que vinham da época da consolidação da Lei do Trabalho de Getúlio, e aí surgiu um impasse no repouso semanal remunerado. Havia uma corrente, que era a corrente, digamos, que na época se chamava a corrente da direita ou dos empresários, que pretendia que o repouso semanal remunerado fosse regulado fosse decidido por acordo coletivo de trabalho ou conflito coletivo de trabalho. No contrato de trabalho você definia essa coisa. Já aquilo que chamava-se na época da esquerda queria que o repouso semanal remunerado fosse obrigatoriamente aos domingos. Ocorre de que nenhuma das duas proposições tinha votos para conseguirem serem aprovadas. O doutor Ulisses encomendou, então, e na época o próprio Mário Covas, encomendou ao Antônio Brito e eu, que éramos os vice-líderes do Covas, para tentar encontrar uma saída. Conversamos com o pessoal da chamada direita, eles disseram que de jeito nenhum não poderiam concordar, e tinham razão, de que fosse obrigatoriamente nos domingos, porque isso daria problema para os altos fornos da produção metalúrgica, daria problema para os postos de petróleo da Petrobras, que não podem parar nos domingos, etc, etc. Do outro lado, vamos conversar com a esquerda. A esquerda diz, não é tudo bem, nós entendemos isso. Agora, tem uma coisa, eu não posso abrir mão da expressão domingo. Se nós abrirmos mão da expressão domingo, nós vamos apanhar dos sindicatos. Foi-me dito isso literalmente. Resultado, puxa para cá, puxa para lá, o Brito e eu formulamos uma redação. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Ficou o domingo que a esquerda queria e ficou preferencialmente que matava o modelizador deôntico de obrigatório da esquerda. Mas aí o que aconteceu? Ambos fizeram um discurso e foram vitoriosos. O texto foi aprovado por 400 e poucos votos na época, resolveu-se o impasse, mas através do quê? Através de uma imprecisão linguística. O Ives e Flávia, a minha experiência diz o seguinte: o melhor mecanismo de você compor conflitos é usar o advérbio de modo. O gerúndio e o advérbio de modo são ótimos, porque eles são, tanto o advérbio de modo como o gerúndio na linguagem legislativa, ele é algo que empurra para frente. Nós chamávamos nessa época de acordos dilatórios. Agora tem um problema. Esses acordos dilatórios acabam levando para o Poder Judiciário uma espécie de poder legislativo supletivo, porque ele vai tentar ter que resolver este assunto. Curiosamente, comigo aconteceu isso, porque num determinado momento, no governo Fernando Henrique, eu já estava no Supremo, havia aquela discussão, que vocês lembram, da abertura do comércio aos domingos. Houve uma medida provisória em que autorizou a abertura aos domingos, foi rejeitada pelo Supremo, e aí eu disse lá, na época, ministro do Supremo, disse, olha, não é possível porque nós temos que estabelecer um preferencialmente. Como é que nós vamos dar o tratamento a esse preferencialmente? E aí se deu o tratamento preferencialmente, o problema se resolveu. Agora, eu tenho, digamos, algumas dificuldades sobre esse ativismo judicial, e tem dois alimentos. Tem uma alimentação muito forte, que são os incentivos que decorrem deste ativismo. E esses incentivos vêm exatamente da judicialização. Você teve uma imensidão, uma abertura imensa de provocações diretas ao Supremo Tribunal para aquilo que nós chamaríamos de ações diretas de constitucionalidade. Mas não só isso, mandado de segurança. Mandado de segurança suscitando problemas de constitucionalidade. E isto abriu enormemente, conduziu, tendo em vista a incapacidade da política resolver os seus conflitos, acabaram levando esses conflitos para o Poder Judiciário. E acontece que as reações, a contenção que o Poder Judiciário tinha, foi desaparecendo, porque as pessoas começaram a gostar disso, principalmente
influenciados pela TV Justiça. Porque quando se criou a TV Justiça, e eu me lembro desse fato, o Marco Aurélio era o presidente do Supremo, a ideia foi dele. E qual era a ideia que se tinha na cabeça? Era a transparência. Lembra-se que, naquele momento, o grande discurso era a necessidade da transparência do poder público. Nós tínhamos vindo do regime militar, que era um regime fechado, etc. e tal. Mas acontece, Ives, e que, no meu ponto de vista, a transparência acabou sendo sendo transformado num mecanismo de visibilidade individual. Ou seja, aquilo que deveria ser a transparência do tribunal acabou sendo um aparelho para a visibilidade individual dos seus ministros. E aí as coisas se complicaram. E você tem aí visto claramente algumas coisas que levam a problemas. Isto é também um tema. Agora, veja bem, Ives, não adianta nós fazermos crítica a isso. Nós precisamos encontrar mecanismos de superá-las. Não adianta você dizer, está mal, está errado, porque você não resolve isso pelo discurso meramente ético. Resolve pelo desaparecimento dos incentivos. Observa, por exemplo, esse assunto da corrupção, que foi um assunto presente aqui anteriormente no processo judiciário, Lava Jato, etc, etc. Observe de que se discute muito o apenamento, correto? As penas a serem aplicadas aos corruptos. Não tem problema nenhum, desde que sejam respeitadas as regras processuais, que foram meio atropeladas em alguns casos. Mas eu lembro que não tem nenhuma discussão, Ives, sobre os incentivos à corrupção. Por que um personagem acaba adotando uma conduta corrupta? É porque ele é imoral? E se nós discutirmos na área da moralidade, não vamos resolver nada. É porque tem incentivos. Observa bem o seguinte. E vocês conhecem mais disso que eu. Vamos propor a seguinte hipótese. Licitação. Uma licitação de obra pública. Aí vem o edital de licitação, tem lá o projeto básico. O projeto básico, em alguns casos, tem uns que eu conheci, que foram feitos com base no Google Map. Ou seja, se olhava o Google e verificava e se fazia o projeto básico. Aí o sujeito concorre na licitação e ganha a licitação, adjudica a obra a si, tendo em vista aquele elemento fixado no edital de concorrência, com o projeto básico X. Aí ele, então, agora tem que elaborar o projeto executivo. Quando começa a elaborar o projeto executivo, verifica que o tal de projeto básico não tem nada a ver com a execução da obra, ou tem muito pouco a ver, ou tem 50% a ver. Aí, então, surge a necessidade dos aditivos contratuais. Pronto, começou. Não é assim? Ou o cidadão, para receber a parcela da obra, precisa fazer a adequação, a medição de que se a obra está atendendo o cronograma físico-financeiro do projeto. Quem é que faz a medição? É o órgão concedente, o representante do órgão concedente. Aí o cidadão premido com aquilo diz, como é? Vamos então dar um jeito de que seja reconhecido isto. Abre-se mais um cartório. E depois, a obra não tem verba adequada, ajustada a ela. A verba que está destinada a ela está dentro do conjunto do orçamento do Ministério correspondente. Então surge uma coisa importante. Tem que liberar a verba. Ou seja, passa pelo projeto executivo, passa pela medição da obra, estou dando um exemplo simples, e passa pela liberação da verba, outro cartório. Ou seja, se nós não trabalharmos, e agora temos um material, há um material imenso nesses trabalhos últimos, esses processos de corrupção que decorreram do Lava Jato, etc. e tal, você tem, fora as questões dos abusos, você tem dados empíricos que possam fazer o levantamento dos incentivos à corrupção. E nós não vamos resolver esse problema pelo juízo moral. Observa bem. Qual é o conceito de corrupção no que diz respeito a isso? Aí você conseguir pagar um determinado valor para alguém te ter um privilégio, correto? Em linhas gerais. Eu pago um valor a fulano
fulano não tem que receber esse valor, mas ele recebe para me dar um privilégio no tratamento que eu preciso ter. Seja na condução, no cálculo, na medição da obra, seja na liberação da verba, etc. Bom, escuta isso. Eu já assisti, e não só nós não assistimos, em festas, em grandes festas de banquetes, de casamento, aniversário, etc. e tal, tem aquele mundo de gente. E o mundo de garçom. Quantas pessoas você já viu dando uma propina para o garçom para dar um tratamento diferenciado à tua mesa? Mas isso não é considerado corrupção. Mas, materialmente, a conduta é a mesma. Estou pagando alguém para ter um tratamento diferenciado aos demais. Mas a sociedade não considera isso. Não só a elite como a sociedade, o povo não considera isso uma corrupção. Então nós precisamos ter os pés no chão e pensar de que nós temos um problema hoje, um problema fiscal, nós temos um problema de condução política, e isto tem que ser visto como tal e tratar como tal, por uma razão simples. Em política você não escolhe interlocutor. O interlocutor está na mesa. E eu não posso dizer, não, você não pode estar aqui, não pode conversar, não vou conversar contigo, porque tu tem uma história X, Y, Z. Não. Ele está na mesa. E ele foi trazido na mesa pelo sistema eleitoral. Logo, tem legitimidade. E eu não vou resolver esse problema batendo no personagem. Eu vou resolver esse problema tentando administrar o dissenso, mas veja, não dando razão para ninguém, tentando criar uma superação desse dissenso através de um consenso que será o início de um novo dissenso, e assim sucessivamente. Eu acho que nessas questões tributárias, eu me lembro, por exemplo, o Ives lembra disso, houve um recurso extraordinário no Supremo, em que, tu lembra que na época do regime militar, o regime militar estava precisando de dólares, de entrada de dólar, o Brasil estava premente de dólares. E aí lembra-se que se criou um incentivo, reduzia-se a alíquota do imposto de renda das empresas pelo aquilo que eles tivessem exportado. Estímulos à exportação para trazer dólar para o país. Lembra-se disso? Bom, depois passou o regime militar, essa situação se normalizou, e aí foi revogado esse dispositivo que dava um incentivo. Só que esse dispositivo foi revogado em setembro de um ano X. Aí, o que fez a Receita? As pessoas recolheram e calcularam o imposto de renda de janeiro a setembro com base no incentivo existente, porque com esse incentivo foram as formas pelas quais as empresas fixaram seus preços para a concorrência internacional. Aí chega no Supremo, não, a regra aqui é a seguinte: o imposto de renda é cobrado tendo em vista a legislação do último dia do ano base. Não é isso, Ives? Aí começaram a cobrar imposto de renda, autuar e legitimar a cobrança de imposto de renda, cujos os empresários haviam fixado o preço considerando o incentivo. Percebeu? O Supremo reconheceu. Efetivamente, o imposto de renda estava sendo usado como um instrumento de incentivo para a exportação. Que não era, o imposto de renda é um imposto arrecadatório, mas de fato foi utilizado para isso. E a compreensão disso pode nos levar a certas superações. Eu acho que eu já estou me estendendo demais, já passei do meu tempo, mas eu tenho confiança, digamos, no processo democrático. Agora, com a superação progressiva, ou seja, você está num momento em que a política mudou de lugar. O lugar da política agora são as redes sociais. Ponto. Eu me lembro, eu participei dessa transição, no meu tempo você tinha comícios políticos que eram importantes. Por quê? Porque o eleitor ficava conhecendo os candidatos. Aí quando veio o problema da propaganda eleitoral gratuita na televisão, não havia mais necessidade dos comícios para os personagens conhecerem os candidatos, porque os candidatos estavam dentro da sua casa todos os dias. E aí o que aconteceu? Os comícios, que eram uma manifestação popular, passaram a ser um aparelhamento das máquinas dos candidatos. Cada candidato levava o seu grupo de apoiadores
para prestigiar o comício, porque quando ele falasse, aparecia lá as bandeiras, etc., com esse candidato. Hoje, não tem mais sentido. Não tem mais sentido, e aí surge um problema. É a crise que nós reconhecemos e assistimos da democracia representativa. Como é que você faz a representação se o acesso do próprio eleitor é direto com o eleito? Aquelas cenas que a gente assiste na televisão, que alguns na televisão, em que você verifica que termina uma votação na Câmara e aí vem aquela comemoração porque derrotaram, porque ganharam, foi aprovada, foi rejeitada a proposta legislativa, você observa que estão os deputados olhando os seus telefones e comunicando com os seus candidatos, com as suas bases. Aí as pessoas, isso é um absurdo, mas não é. É assim que está funcionando. E nós temos que trabalhar em cima do que é, e não daquilo como deveria ser. Eu creio que aí é fundamental que a gente tenha a lucidez de entender o mundo. E aí eu volto e me encerro lembrando o doutor Ulisses Guimarães. Eu me lembro que a gente fazia umas discussões na casa do Ulisses sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa, aí é bom, é mal, e ele ficava ouvindo. Aí, num determinado momento, ele enterrado disse, olha aqui, vamos fazer o seguinte, colegas. Vocês estão vendo aquela cadeira vazia ali? E aí tinha uma cadeira no canto da mesa. Pois é, ali está sentado Sua Excelência o fato. É disso que se trata. Temos que tratar com o fato. E o fato existe, não obstante você querer ou não. Eu não quero saber se vocês gostam ou não do fato. Eu quero saber como é que a gente supera o fato. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro, e pelas histórias, pelos casos que serviram para ilustrar todos os conceitos que a gente tem discutido desde o início da manhã. Agora a gente chegou à metade do nosso evento e a gente espera que você esteja acompanhando toda essa jornada plural de conhecimento e debate, instigada por nossos especialistas. Nosso propósito hoje é fazer você refletir sobre alguns dos aspectos mais importantes do regime democrático no século XXI. Então, como ainda temos muito conteúdo relevante por aqui, a gente vai retornar após o intervalo com o painel 3, abordando o tema Democracia e Justiça. A programação completa você encontra em nosso site oficial, umdiapelademocracia.com. Mas antes do intervalo, eu vou anunciar o nome do ganhador de uma bolsa de 30% em uma das nossas pós-graduações EAD. O perfil dela é @santos.andreaadvogada. É a Andréa Santos, parabéns Andréa. E você aí de casa, se quiser continuar participando do nosso sorteio, é só marcar o perfil da BD Const junto com o perfil de 10 colegas no seu feed do Instagram para concorrer, você que está participando aqui do evento. Boa sorte e a gente volta logo mais.